como é que nós vamos aplicar esse estudo aos REITs, aos fundos imobiliários, a comprar um imóvel, a comprar empresas de capital aberto que investem em imóveis. O primeiro ponto, que é um ponto de dúvida muito grande dos investidores, é que sim, então a renda gerada pelos imóveis, ela de certa forma, ela é uma renda real, já que esse imóvel consegue me proteger da inflação ao longo do tempo. Mas, um ponto muito importante, desde que você compre bem. Porque veja, naquele período de estudo, se eu tivesse comprado justamente quando eu estivesse no auge, muito provavelmente eu não teria conseguido ter um ganho real com base na minha renda gerada. Agora, se eu consigo comprar num momento muito adequado, somente num momento que está vindo de uma recessão, aí sim, pode ser que eu realmente consiga ter um ganho real com base nesses imóveis. Se eu quiser ter ali uma margem de segurança, e isso eu trabalho muito lá no meu trabalho de conclusão do meu MBA, você precisa reinvestir uma parte. Para quê? Para que você não corra riscos de não saber em que momento do ciclo econômico nós estamos. E aí nós entramos num ponto muito importante, que se aplica a qualquer coisa, inclusive imóveis. Se você pagar caro, você vai reduzir o seu potencial de ganho. Não tem jeito. Pode ser imóveis. Eu lembro de pessoas que compraram imóveis em 2013, 2014 e ficaram muito tempo amargurando imóveis a preços congelados aqui no Brasil. Por quê? Comprou exatamente num período de auge. Então, não se iluda com essa ideia de que não, um imóvel eu posso comprar a qualquer momento, a qualquer hora e a qualquer preço, porque ele vai se valorizar ao longo do tempo. O estudo mostrou isso, nós vamos ter ciclos. O nosso outro vídeo sobre o Howard Marks já mostrou isso, nós temos ciclos. Então, entendam isso na hora de fazer os seus investimentos. E aí, agora nós entramos no seguinte ponto, que é a questão da localização. Para mim é um ponto essencial, é um dos pontos que eu mais gosto de trabalhar quando eu faço de análise de fundos imobiliários, REITs e empresas de capital aberto. Não só a questão da localização, mas a questão de desenvolvimento, redesenvolvimento e adaptabilidade imobiliária. Eu pedi para vocês gravarem lá atrás 2 pontos específicos. Uma região que conseguiu se manter atrativa ao longo dos séculos e uma região em que os imóveis não mudaram ao longo dos séculos. Nós sabemos que fazer análise hoje de fundos imobiliários, de REITs, de ações, vai ser bastante difícil nós chegarmos nesse ponto de dizer, nossa, isso aqui vai ser um imóvel que vai manter esse formato, manter o potencial de valorização, de atratividade e tudo mais ao longo dos próximos 350 anos. Eu teria que ser muito arrogante para conseguir fazer esse tipo de análise. E aí é onde nós analisamos o quê? Exatamente os pontos que eu gosto. Desenvolvimento, redesenvolvimento e adaptabilidade. Porque a localização ela é muito importante, mas ela pode ser uma localização muito boa agora. Vamos pegar um exemplo da Faria Lima. Faria Lima hoje é um dos endereços mais nobres para escritórios de São Paulo. Então, quando eu estou olhando o fundo imobiliário, nossa, a PVBI é uma opção excelente. Localização vai se manter atrativo ao longo do tempo. Opa, legal, é um excelente fundo imobiliário. Mas lembrem, década de 70, a região de escritórios era centro de São Paulo. Década de 80, década de 90, vai para Paulista. E da Paulista começa a ir para Faria Lima. Quem me garante que daqui 20 ou 30 anos não vai ser a Xuca? E a Faria Lima vai ficando de lado. Ou você consegue alugar bem um imóvel na região central de São Paulo hoje? Veja, olha como é importante a atratividade. A partir do momento que o imóvel não fica mais atrativo ao longo dos anos, ele já perde a sua capacidade de valorização. Então, para manter aquela capacidade de valorização do estudo, o imóvel precisou se manter em uma região nobre e essa região se manter nobre durante 350 anos. Além do que, os imóveis continuaram os mesmos. Imóveis de escritórios. Aqui vem o ponto da adaptabilidade, desenvolvimento e redesenvolvimento. Imóveis de escritórios, infelizmente, eles vão continuar o mesmo. É muito difícil eu pegar um prédio de 30 mil metros quadrados e colocar no chão e redesenvolver ele. É o problema do FAMB lá no Rio de Janeiro. O FAMB tem 109 mil metros quadrados. Ficou velho demais. É difícil de você ter atratividade para ele. Não dá para demolir aquilo e colocar outra coisa no seu lugar. Não dá para deixar ele mais atrativo. Então ele vai perdendo essa atratividade. Quando eu vou lá para o nosso estudo de Amsterdã, são casas pequenas. Inicialmente eram comércios, depois viraram casas,
E aí você foi mantendo como casas uma região muito atrativa por causa da região. Em escritório, às vezes, você tem esse problema. Mas tem imóveis que têm uma adaptabilidade muito maior. É onde entra a minha grande preferência por imóveis como imóveis chamados de renda urbana. Porque uma coisa, gente, nós precisamos entender. Uma coisa é eu comprar uma sala comercial, um endereço nobre, mas no térreo de um prédio, que vai ser sempre uma sala comercial. Outra coisa é eu comprar uma esquina inteira com um pequeno prédio térreo. De repente, aquela região não se torne mais tão atrativa. Ok, mas eu sou dono de um terreno de esquina. Posso, de repente, botar aquele imóvel no chão, colocar um supermercado, colocar um prédio comercial, ou eu mesmo posso fazer algo que atraia mais pessoas para aquela região. Então, quando eu olho para fundo imobiliário, para REITs, para empresas com capital aberto, eu gosto de analisar também esses pontos. E aí, evidentemente, os fundos imobiliários acabam tendo dificuldade de fazer essa adaptabilidade, de fazer esse redesenvolvimento, esse desenvolvimento, por causa do modelo que eles foram criados aqui no Brasil. Quando eu vou lá para os REITs, como por exemplo o O ou o FRT, né? Então o Realty Income, o Federal Realty Trust, o que acaba acontecendo? Eu tenho REITs que ao longo de 50 anos compram grandes áreas de terras e vão redesenvolvendo as suas áreas de terras. E eles mesmos deixando atrativo os seus imóveis ao longo dos anos. Então, isso faz com que aquela região continue sendo atrativa e continue tendo potencial de valorização, permitindo o quê? Que realmente aquela renda paga pelos imóveis seja realmente uma renda real. E aí, como é que seria isso aplicado aos fundos imobiliários? Não vai ter jeito, provavelmente eu vou ter que pensar em reciclagem de imóveis. Porque eu não vou conseguir achar com facilidade uma nova região que seja o canal de Hermann-Griff, em que eu possa comprar, alugar e esquecer e aí só receber os meus aluguéis. E aí, ok, ficar na oscilação da economia ao longo do tempo. Por quê? Porque em fundo imobiliário eu, primeiro, não vou conseguir achar essa região, porque eu vou ter que ter muita arrogância para dizer que eu achei essa região. E em fundo imobiliário eu tenho muita dificuldade de desenvolver e redesenvolver pelos modelos de pagamentos de rendimento. Então o fundo ele precisa fazer o quê? Reciclar portfólio. Porque na medida que ele recicla o seu portfólio, ele consegue ficar com imóveis atualizados. Vamos voltar ao exemplo dos escritórios. Você imagina um fundo imobiliário que só tivesse imóveis no centro de São Paulo e tivesse insistido em não reciclar seu portfólio. Hoje, aqueles imóveis estariam valendo menos, com um aluguel mais baixo. Se quando ele começasse a ver que o eixo do comércio estava mudando, ele começasse a também fazer essa transição, ele conseguiria se manter estável ao longo dos anos. O bom gestor do fundo imobiliário vai ser o gestor que conseguir identificar esses dados. Então vamos lá. Qual que é o ponto aqui? É eu conseguir identificar imóveis que são atrativos por muito tempo para conseguir participar dos ciclos econômicos e aí conseguir fazer as reciclagens nos pontos adequados. Se eu consigo identificar que o meu fundo imobiliário tem potencial para fazer isso, se eu consigo identificar que o meu REIT tem potencial para fazer isso, ou se eu consigo identificar um imóvel com potencial de fazer isso, eu posso fazer realmente um bom investimento. E aí, pegando todo esse aprendizado do estudo do professor Pitt, o que acaba acontecendo? Eu posso gastar minha renda, porque eu tenho ali sim uma renda potencial acima da inflação. Ah, Rodrigo, mas isso vai de encontro ao que você fala no seu trabalho de conclusão de MBA. Não, porque você precisa entender melhor por que em fundos imobiliários eu preciso reinvestir uma parte da minha renda. Você precisa entender a regra do jogo dos fundos imobiliários, que é uma regra bem diferente. Preste bem atenção no estudo do professor Pitt. Tecnicamente, os imóveis não valorizam acima da inflação. Na melhor das sortes, ele vai valorizar com a inflação. Desde que, e isso evidentemente não está no estudo, é uma conclusão minha, desde que essa região se mantenha atrativa ao longo de todo o período e ou esses imóveis se mantenham iguais ou melhores, para então eu conseguir ter essa valorização potencial. Se alguma dessas coisas fugir do eixo, já não vai funcionar. Aí eu já tenho nossas observações em que nós não vamos conseguir ter essa valorização imobiliária. É o exemplo que eu dou para vocês do FAMB, um prédio de 109 mil metros quadrados, que ficou velho. É difícil de eu dar uma usabilidade para ele.
Uma coisa é eu conseguir pegar aqueles pequenos prédios lá em Herrengrich, lá em Amsterdã, 200, 300, 400 metros quadrados, que eram comércio, transformei em casa e perfeito. Continuaram com uma perfeita usabilidade numa região muito atrativa. Outra coisa é quando isso muda. Então, eu pegar essa compreensão e aplicar ao estudo de fundos imobiliários vai permitir com que eu consiga escolher de forma mais adequada esses investimentos. E essa questão do reinvestimento de parte da renda, de que a regra do jogo do fundo imobiliário é um pouquinho diferente, isso evidentemente fica para um vídeo mais adiante, para nós explicarmos com mais detalhes isso, porque aí nós precisamos explicar as regras dos fundos imobiliários.